Este bolo foi assado como um teste. Isso foi enviado por um espectador. Feliz aniversário, RAE. Por favor, inscreva-se no podcast. Pessoal, muito obrigado. O link está abaixo. Tchau. Este caso aconteceu nos Estados Unidos, na década de 1980. Uma geladeira branca abandonada à beira de uma estrada rural no condado de Knox, Kentucky, tinha um adesivo vermelho e azul na porta. Era a Super Mulher Vermelha. A porta dessa geladeira discreta foi aberta e o que havia dentro horrorizou os moradores locais por anos. Uma jovem de cabelos longos e castanho avermelhados estava dobrada dentro da carcaça de metal, seu corpo descartado. Este é o caso dos assassinatos das ruivas. Lisa Ann Nichols, 26 anos, enfrentava relacionamentos instáveis. Vagou pelos estados do sul, muitas vezes pegando carona com caminhoneiros para ir de uma cidade a outra. Amigos, mais tarde, a descreveram como inquieta e sempre em busca de um novo começo. Infelizmente, ela nunca teve esse novo começo. Ela era ruiva, de pele clara e foi vista pela última vez perto de uma loja de caminhões nos arredores de West Memphis, Arkansas. Em 16 de setembro de 1984, um motorista viu um corpo em uma vala, ao lado da Interestadual 40, no condado de Crittenden. A polícia chegou e encontrou Lisa deitada de costas em água rasa, com o suéter grudado em seu corpo. O corpo dela estava inchado pela decomposição, com marcas de ligadura e cortes no pescoço, além da língua inchada. Havia claros sinais de estrangulamento. Não houve feridas de defesa nem arma deixada na cena. Os detetives procuraram pertences na beira da estrada para identificá-la, mas não acharam nada. Vasculharam o posto onde ela foi vista por último, falando com atendentes e motoristas. Testemunhas lembram de uma mulher ruiva pedindo carona para a rodovia, mas ninguém recorda em qual veículo ela entrou. As impressões digitais foram coletadas do corpo e armazenadas, mas a correspondência só veio em junho de 1985. Por 9 meses. Lisa era desconhecida, mas depois sua identidade foi confirmada e a família informada sobre seu destino. A teoria inicial era que ela pegou carona com um caminhoneiro e foi morta logo após sair do ponto de parada. A falta de marcas de arrasto indicava que ela foi morta em outro local do caminhão e levada direto da cabine para a vala. A polícia ficou sem novas informações e, sem um único suspeito, o caso esfriou. No entanto, essa não foi a única vítima. Tina Marie McKenney, agricultora de 21 anos, sumiu no fim de 1984, após deixar Indiana com o namorado. Como a vítima anterior, ela também era ruiva. Em 1º de janeiro de 1985, um motorista na Interestadual 75, perto de Jellicoe, condado de Campbell, Tennessee, viu algo parecido com um embrulho no fundo do barranco. Ele ligou para a polícia para relatar algo suspeito. Quando a polícia chegou, encontrou uma jovem enrolada firmemente em um cobertor de bruços na lama. Seus pulsos estavam amarrados e marcas profundas cercavam o pescoço. Uma autópsia confirmou que a causa da morte foi estrangulamento, mas também descobriram que ela estava grávida. Os investigadores concluíram que ela foi morta dias antes de ser encontrada. O legista coletou sêmen e cabelo para testes futuros. O cobertor foi registrado e embalado, esperando que um dia servisse para identificar o assassino. Na época, a polícia não sabia quem era Tina. Eles buscaram em motéis e postos próximos, analisando registros pelo nome dela, mas nada encontraram. Por décadas, ela permaneceu como desconhecida. Seus restos ficaram em uma cova anônima e as evidências lacradas no depósito. Mais uma vez, o caso esfriou. Só em 2018, com o uso de testes avançados de DNA, que sua verdadeira identidade foi confirmada e ela finalmente teve seu nome de volta. No entanto, nesse meio tempo, o fenômeno dos assassinatos das ruivas continuou. Lori Ann Miele Pennell era uma mulher de 22 anos com cabelo ruivo, e ela morava perto de West Memphis no início de 1985. Em 24 de janeiro daquele ano,
um caminhoneiro parou no acostamento da rodovia Estados Unidos 78, a leste da ponte do rio Coldwater, perto de Olive Branch, Mississippi. Ele viu o corpo de uma jovem deitada perto do asfalto e chamou a polícia. Os policiais a encontraram semidespida, com roupas rasgadas, hematomas no pescoço e sinais de estrangulamento. O corpo dela ainda estava quente quando foi encontrado, sugerindo que ela havia sido morta há pouco tempo. Impressões de pneus no chão de barro indicavam que um veículo havia parado e saído rapidamente. Isso levou os investigadores a acreditarem que o assassino a empurrou do lado do passageiro do veículo, no escuro, e a deixou na beira da rodovia, para ser encontrada. Mas, infelizmente, sem testemunhas, o caso esfriou novamente. Michelle Levone Inman, 23 anos, morava em Nashville. Nos anos 80, ela sumiu no fim de 1984 e a família nunca mais teve notícias. Em 31 de março de 1985, um motorista parou na Interestadual 24 entre os marcos 29 e 30, no condado de Cheltenham, Tennessee. Ele caminhou em direção a um riacho e notou ossos espalhados perto da margem. A polícia recuperou um esqueleto parcial com fios de cabelo avermelhado, ainda presos ao crânio. Novamente, a polícia não sabia a quem pertenciam os ossos. Ela era chamada apenas de Jane Doe. A família só foi informada quando as buscas por DNA avançaram. Epsie Pilgrim, 28 anos, vagava por cidades da Carolina do Norte na primavera de 1985. Um dia após encontrarem Michelle, uma geladeira foi achada na rodovia Estados Unidos 25 e perto de Gray, Kentucky. Um morador local percebeu isso, então parou o carro e abriu a porta da geladeira. Ele encontrou o corpo nu de uma mulher com longos cabelos ruivos. Seu corpo estava contorcido para caber dentro da caixa. Seus lábios estavam azuis e seus olhos abertos. Um par de botas masculinas foi encontrado perto e recolhido como evidência. A polícia rastreou a geladeira pela rota de entrega, mas não a ligou a um suspeito. A polícia também tentou descobrir a identidade da mulher, mas não teve sucesso. Por muitos anos, ela foi conhecida apenas como a Jane Doe da geladeira do condado de Knox. Só em 2018, o DNA conectou a sua filha e uma identificação positiva foi feita. E isso continuou. Tracy Sue Walker desapareceu aos 15 anos e seus ossos foram achados no Tennessee. Em 1985, Elizabeth Lamette, com 17 anos, desapareceu de uma instituição para jovens em New Hampshire em 1984 e foi encontrada assassinada no Tennessee no mesmo ano. Stacy Cherosky tinha apenas 19 anos quando foi vista pegando carona. Em 1988, seu corpo estrangulado foi encontrado na Geórgia. As três eram ruivas e morreram em circunstâncias parecidas. Corpos de mulheres ruivas também foram achados ao longo de rodovias na Virgínia Ocidental, Arkansas e Tennessee, algumas ainda não identificadas. Suas histórias provavelmente nunca serão conhecidas. Entre 1983 e 1985 corpos de jovens ruivas foram achados perto de rodovias. No Tennessee, Kentucky e estados vizinhos, a polícia local tratou inicialmente esses casos separadamente. Após meses e o surgimento de mais vítimas no Tennessee, Mississippi, Arkansas, Kentucky e Virgínia Ocidental, investigadores notaram uma possível ligação. As vítimas eram semelhantes. Muitas tinham cabelo ruivo. Foram deixadas em rodovias interestaduais e mortas por estrangulamento ou sufocamento. A maioria foi encontrada sem roupas ou qualquer identificação, dificultando os esforços para nomeá-las ou notificar seus parentes mais próximos. A imprensa notou o padrão da cor do cabelo e apelidou o caso de Assassinatos das Ruivas, nome que permaneceu nas reportagens sobre um possível serial killer à solta. Agências de aplicação da lei de 5 estados reuniram uma força-tarefa especial, multiestadual, no final de abril de 1985. Investigadores do Tennessee, Mississippi,
Arkansas, Kentucky, Virgínia Ocidental e do FBI se reuniram em Nashville para uma cúpula de 6 horas. O objetivo era coletar informações, identificar possíveis conexões entre casos e planejar estratégias para deter o assassino. Especialistas comportamentais do FBI foram chamados para analisar o padrão. Eles revisaram cada caso lado a lado, observando os pontos em comum. A maioria das vítimas morreu por estrangulamento ou sufocamento, indicando que o assassino preferia matar diretamente com as próprias mãos. Ele gostava de vê-las morrer e gostava de vê-las morrer de medo. Investigadores mapearam onde os corpos foram descartados e cruzaram com rotas de caminhões e corredores interestaduais. O padrão se concentrou nas principais rodovias interestaduais 40, 24, 75, 81 e 59, que formam a espinha dorsal das viagens na região. Essas estradas têm intenso tráfego de cargas 24H, apoiando a teoria de que o criminoso pode ser caminhoneiro de longa distância, usando rodovias para localizar vítimas e descartar corpos com rota de fuga fácil e maior alcance. A força-tarefa optou por divulgar as informações publicamente. Eles abriram linhas telefônicas para denúncias e distribuíram boletins descrevendo as vítimas conhecidas. No entanto, é claro, na época, a maioria das vítimas era identificada apenas como Jane Doe. Folhetos foram distribuídos em paradas de caminhões e áreas de descanso no sul, e descrições de mulheres desconhecidas apareceram em jornais locais para que alguém pudesse reconhecê-las. Mas, tragicamente, para a maioria das vítimas, ninguém se apresentou. A polícia alertou o público, sugerindo que o assassino pode ser um caminhoneiro de longa distância que ataca mulheres viajando sozinhas ou vulneráveis, pegando carona. Apesar da cooperação e dos esforços, a reunião de abril de 1985 terminou sem suspeito definido. Os investigadores enfrentaram uma realidade assustadora. Não tinham nome para o assassino, nem para a maioria das vítimas. No entanto, enquanto a força-tarefa se reunia, eventos estavam acontecendo que forneciam possíveis suspeitos. Uma nova evidência surgiu. Em março de 1985, a dançarina exótica ruiva de 24 anos, Linda, sobreviveu a um ataque brutal no condado de Knox, Tennessee, semelhante aos assassinatos das ruivas. Um cliente do clube onde Linda trabalhava a atraiu com uma promessa específica. Ele rasgou uma nota de $100, deu metade a ela e ofereceu o resto por um favor sexual. Após ela concordar em ir, o homem, identificado como Jerry Leon Jones, apontou uma arma para ela. Ele rasgou a camisa dela para amarrá-la e depois foi até uma área arborizada, perto da rodovia Interstate 40. Lá, ele estrangulou Linda até que ela perdesse a consciência e a deixou para morrer. Milagrosamente, Linda sobreviveu ao estrangulamento e, depois de recobrar a consciência, conseguiu pedir ajuda a um motorista que passava. O depoimento detalhado dela fez a polícia prender Jerry Leon Jones, 37 em poucos dias, acusado de tentativa de assassinato, sequestro e agressão. Jerry era justamente o tipo de suspeito temido pelos investigadores. Um caminhoneiro de longa distância, baseado no leste do Tennessee, que dirigia regularmente pelos corredores interestaduais entre Knoxville e Chattanooga. O caso de Linda era muito parecido com os homicídios não resolvidos das ruivas. Em 1985, Jerry virou o principal suspeito desses crimes. Detetives de vários estados o interrogaram por muito tempo sobre os assassinatos, buscando alguma ligação. No entanto, Jerry foi descrito como muito arrogante durante o interrogatório e negou envolvimento nos outros casos. Ele também apresentou álibis plausíveis para várias dessas datas de assassinato, e na época, os investigadores não encontraram nenhuma evidência física que o ligasse aos homicídios das Jane Doe. Assim, além do caso de Linda, as autoridades não puderam acusar Jerry pelos outros assassinatos. Em 1985, ele acabou sendo condenado em 1987 pelo ataque a Linda. Considerado culpado por sequestro qualificado, tentativa de homicídio e outros crimes, foi condenado a 73 anos de prisão. Após sua condenação,
Jerry sumiu das manchetes e os assassinatos das ruivas continuaram sem solução, embora muitos na polícia ainda suspeitassem silenciosamente que ele sabia mais sobre os crimes do que admitia. Em 1986, outra pista promissora surgiu novamente envolvendo um caminhoneiro e um ataque a uma jovem. Um caminhoneiro de longa distância da Pensilvânia, chamado Thomas Lee Elkins, foi detido depois que uma mulher ruiva de 20 anos relatou que havia sido sequestrada e abusada em seu caminhão. Felizmente, essa mulher conseguiu escapar e Thomas foi logo preso. Devido às semelhanças, detetives do Tennessee foram interrogar Thomas sobre os assassinatos das ruivas. Ele havia viajado por muitas das mesmas regiões onde as vítimas foram encontradas, levantando suspeitas de que poderia ser o assassino procurado. Thomas foi acusado de sequestro e de tentar atacar a vítima sobrevivente. Após investigação minuciosa, a polícia concluiu que Thomas não tinha ligação com os assassinatos das ruivas. Assim como Jerry, essa pista não levou a lugar algum no caso mais amplo. E no final dos anos 80, não havia outros suspeitos. Sem prisões pelos assassinatos e sem novas pistas, a investigação esfriou. Muitas das vítimas continuaram não identificadas, Jane Does, o que tornava ainda mais difícil encontrar o assassino delas. Após mais de 30 anos de frustração, a investigação dos assassinatos das ruivas ganhou novo fôlego graças a uma turma de Sociologia do Ensino Médio. Em 2018, alunos da Escola de Ensino Médio Elizabethton, no Tennessee, assumiram os assassinatos das ruivas como um projeto de caso arquivado. A turma passou um semestre pesquisando a série de assassinatos, examinando detalhes de cada caso e reunindo informações de bibliotecas, arquivos da polícia e recursos online. Eles criaram mapas das vítimas e dos locais onde os corpos foram encontrados, estudaram as linhas do tempo e até consultaram as autoridades policiais. Os alunos acabaram produzindo um perfil do possível assassino que o descrevia como um homem branco, caminhoneiro de longas distâncias, com cerca de 30 ou 40 anos na época dos assassinatos. Atuando nas rodovias interestaduais da região, notavelmente, a turma criou o apelido de Estrangulador do Cinturão Bíblico para o autor desconhecido, fazendo referência ao fato de que os assassinatos ocorreram na região do Cinturão Bíblico dos Estados Unidos. Em abril de 2018, estudantes fizeram uma coletiva com autoridades locais e o Departamento de Investigação do Tennessee para apresentar suas descobertas e o perfil proposto. Familiares de vítimas identificadas recentemente também estiveram presentes. A filha da vítima, S.P. Black Pilgrim, agradeceu à turma por manter o caso de sua mãe vivo. A atenção gerada pelo projeto dos alunos reacendeu o interesse público no caso Colt. Mais importante, isso incentivou as agências de aplicação da lei a revisarem as evidências com técnicas modernas. Esse impulso, somado aos avanços em DNA e genealogia forense, resultou em várias descobertas nos anos seguintes. Os investigadores começaram a reexaminar antigas evidências com novas tecnologias, levando à identificação de várias vítimas conhecidas como Jane Doe e até mesmo à identificação de suspeitos por meio do DNA. Um dos primeiros avanços foi a identificação da primeira vítima, Tina Farmer, encontrada em 1º de julho de 1985 na Interestadual 75, condado de Campbell, Tennessee. Como disse, por décadas ela era conhecida só como Jane Doe. Em busca de respostas, as evidências do crime foram reenviadas e testadas com exames avançados de DNA. O laboratório criminal detectou sêmen no cobertor e comparou o DNA com o banco de dados do FBI. E houve uma correspondência. Jerry Leon Jones, o caminhoneiro que atacou Linda em 1985. Esse foi um momento decisivo. Isso conectou Jerry a um dos assassinatos não resolvidos, mas a identidade de Tina seguia desconhecida. Mas em 2018, um blog sobre pessoas desaparecidas forneceu uma pista crucial sobre Tina. O blog listava uma jovem de Indiana chamada Tina como desaparecida. Um detetive comparou o antigo cartão de digitais de Tina Farmer com as
impressões do corpo não identificado em 1985 e confirmou que eram iguais. Tina não era mais uma Jane Doe, agora que sua identidade era conhecida. As autoridades entraram em contato com a família dela para compartilhar a notícia agridoce de que Tina havia sido encontrada, embora 33 anos após seu desaparecimento. No final de 2019, munido dessas novas evidências, um grande júri revisou o caso. Eles teriam identificado Jerry pelo crime. No entanto, em 2015, Jerry morreu na prisão. Enquanto isso, o uso da genealogia genética forense acelerou a identificação das vítimas que ficaram sem identificação por muito tempo. E as mulheres que mencionei anteriormente puderam ser identificadas. Felizmente, e em breve, houve ainda mais avanços. Em 2022, descobriu-se que os assassinatos das ruivas não foram obra de um só estrangulador do cinturão bíblico, já que um novo assassino foi identificado. Em setembro de 2022, o Departamento de Investigação da Geórgia anunciou que o DNA genealógico identificou um homem chamado Henry Frederick Wise como o responsável pela morte de Stacy Charosky, a jovem de 19 anos de Michigan. Henry tinha 34 anos quando Stacy foi assassinada e, o mais importante, ele correspondia ao perfil de caminhoneiro de longa distância da região, como os alunos do ensino médio haviam sugerido. Henry nunca foi preso ou interrogado. Nos anos 80, ele não estava no radar da polícia por esses crimes. E, frustrantemente, ele morreu em um acidente na Carolina do Sul em 1999, levando seus segredos com ele. A implicação de Henry foi um avanço não só para a família de Stacy, mas para a investigação como um todo. Os assassinatos das ruivas podem ter sido crimes de diferentes pessoas, não de um único serial killer. Os assassinatos das ruivas deixaram décadas de silêncio, túmulos desconhecidos e famílias sem respostas. Cada identificação trouxe vigílias adiadas e novas lápides onde antes havia apenas desconhecidos. 2 assassinos já são conhecidos, mas muitas perguntas continuam. Teriam todas essas mulheres sido vítimas da mesma pessoa? Infelizmente, talvez nunca saibamos. O que permanece é a verdade de que a maioria dessas mulheres nunca teve justiça, e o mais trágico é como a maioria delas permaneceu como Jane Doe por décadas.